Irmãos, é muito interessante quando a gente vê Pedro mudando o assunto tão radicalmente. E eu queria, nesses 4 versículos, trabalhar com você 4 momentos especiais, aonde nós podemos ver Pedro aprofundando essa concepção de que a nossa vida precisa demonstrar a presença de Deus. Não adianta nós estarmos somente na igreja, sermos crentes dentro de 4 paredes. Ele está nos falando, lá fora das 4 paredes dessa igreja, existe uma vida. E ali você precisa fazer a diferença. E eu queria ler esse versículo primeiro com você de novo, para você ver que ele já começa trabalhando isso na nossa vida. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Havia um costume antigo, e naquela época os homens usavam túnicas. Imaginem bem se nós hoje estivéssemos usando aquelas túnicas que aqueles homens usavam naquela época, né? Quando ele precisasse correr, você tinha que pegar e amarrar ela na cintura e Pedro pega essa expressão aqui, que para mostrar para a gente a seguinte coisa: o cristão precisa ter a mente preparada. O cristão precisa estar pronto. Nós não vivemos uma vida no automático. Quem dirigiu o carro aqui, a marcha, a manual? Para pegar um carro automático, você até assusta, né? E depois que você conhece o carro automático, você não quer manual mais, né? Pedro está mostrando para a gente, olha, você não pode viver a sua vida no automático. Coloca lá no D e vai embora. Não. Ele está falando assim, olha, existem batalhas, existem dificuldades, existem momentos em que nós precisamos vigiar, e existe uma guerra espiritual. Você não pode começar pela manhã, coloca no D e fala assim, vou levar o dia todo desse jeito. Não. Pedro está mostrando para a gente que isto acontece. E, irmão, se você não está passando por essas dificuldades hoje, você não é desse mundo, não. Porque eu tenho certeza que todos nós estamos passando dificuldades. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é confiar que Deus está cuidando de cada um de nós. E nós precisamos entender que esse momento, essa dificuldade, começa na nossa mente. A nossa mente é muito fértil. E tem gente que fala que se colocar uma semente de abacate, pode nascer um abacate na sua cabeça. De tão fértil que é a mente da gente. E Paulo fala alguma coisa parecida com isso. Lá em Romanos 12, versículo 2, um texto que eu gosto muito, fala assim, olha, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vosso entendimento. Olha o que Paulo está falando para a gente, irmãos. O cristão não pode permitir que o sistema que está no mundo hoje molde a sua mente, molde a sua forma de viver. Essa palavra que ele colocou aqui como confrontados, mostra que eu e você precisamos não tomarmos a forma que o mundo está dando. Por exemplo, desses valores que tem por aí. A cada dia muda um valor diferente. Os desejos, o que o mundo faz com que nós desejemos? As prioridades. Quantas prioridades que o mundo tem colocado nas nossas cabeças a cada dia? E aqui vamos falar, o pecado também. Mas uma coisa eu quero dizer para você,
o Evangelho produz algo completamente diferente na nossa vida, porque a nossa transformação começa pelo nosso interior, começa de dentro para fora, e essa transformação, ela acontece primeiro pela renovação do nosso entendimento. Aqui está falando assim, seja inteligente, deixe Deus guiar a sua mente, moldar através da palavra, para que você não seja conformado, entre na forma do que o mundo está oferecendo para cada um. Mas muitas vezes, meu irmão, ou minha irmã, isso não acontece nas nossas mãos. Lá em Marcos 9, 43, diz a mesma coisa. Em Mateus 5, 28, 29 e 30, diz assim, e se tua mão te escandalizar, corta, melhor te é entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos e ires para o inferno. Vocês já pensaram bem se nós levássemos literalmente isso aqui? Você pecou, usou a mão para pecar, vai lá e corta uma mão. Aí pecou de novo, vai lá e corta a outra mão. Mas o nosso problema e a nossa dificuldade não é a mão. A nossa questão maior aqui que nós precisamos entender é o que nós estamos pensando. Como está o nosso pensamento? E como que eu falei inicialmente, o pecado deve ser tratado de uma forma radical. Nós não podemos brincar com o pecado. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. Precisamos abandonar os maus hábitos, cortar práticas pecaminosas, nos afastar das tentações e remover tudo aquilo que nos afasta de Deus. É fácil viver? É fácil nós podemos andar nessa caminhada? Mas aquela mente que está sendo bombardeada todos os dias pelo que o mundo oferece, ele não vai conseguir contemplar a Cristo. Ele não vai conseguir ter uma vida de santidade. E ele não vai conseguir continuar firme no momento da aflição. É isso que os pensamentos fazem na vida da gente. Por isso que precisamos colocar todos os nossos pensamentos cativos no Senhor. Toda a nossa vida nele, para que possamos enfrentar a caminhada que nos está proposta a cada dia. Mas Pedro continua falando, olha, sede sóbrios. O que é sobriedade? Aqui não é nem tanto, mas a gente via aquelas pessoas que bebiam a noite toda, aí quando você via na rua, estava andando um para um lado, assim, aí você fala assim, este homem não está sóbrio, ele está fora de si. Pedro está falando para mim e para você assim, olha, veja tudo isso com uma clareza espiritual, tenha discernimento com o que Deus tem falado para você, sua mente precisa estar equilibrada. E aqui abre um parênteses muito grande, a nossa falta de vigilância espiritual nos leva a viver uma vida longe do que Deus tem preparado para cada um de nós. Pedro está dizendo aqui a cada um desses cristãos que nós precisamos viver com a mente aberta, clara, controlada no Senhor, para que as paixões, as distrações, o medo ou o espírito que controla este mundo não tenha efeito sobre as nossas vidas.
Pedro está trazendo aqui a ideia de que sobriedade está muito mais além do que os excessos físicos que a gente vê por aí. Você é equilibrado espiritualmente? Você tem discernimento? Um cristão sóbrio pensa biblicamente. Um cristão sóbrio vive vigilantemente. E um cristão sóbrio mantém os seus olhos firmados no Senhor. Traduzindo isso aqui em poucas palavras, sede sóbrios significa viver espiritualmente atento, com a mente controlada pela verdade de Deus e não pelas influências deste mundo. O que tem controlado a sua mente? O que tem distraído você? E hoje quantas coisas estão acontecendo para distrair? Quantas coisas tem feito para que a gente possa estar trabalhando diferente do processo que tem? Os nossos corações estão inquietos. Eu comentei e falo assim, olha, aonde está a sua mente? Aonde você está deixando ela cativa? Preparem-se. A mente de vocês deve ser a mente de Cristo. O que ele está pensando? Algo nos chama a atenção, irmãos, e nos traz a pensar algo interessante. A nossa esperança está firmada aonde? Aonde você está colocando a certeza da sua salvação? Olha, se a minha situação financeira melhorar, eu vou fazer isso. Se eu tiver mais dinheiro, está falando hoje de uma na escola biodominical, se eu ganhar no Powerball, estou bem. Ou se o mundo estiver me aceitando, eu vou estar de boa. Mas quero dizer uma coisa para você. A nossa esperança e a nossa certeza, e ela vai se fechar com chave de ouro, quando nosso Senhor e Salvador Jesus voltar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança maior. Essa é a nossa esperança e a certeza de que Ele vai voltar, de que Ele vai te buscar. E quando a gente fala assim, como é que eu vou poder viver isso? Como é que eu vou estar na minha vida? Olha o que Colossenses 3, versículos de 2 a 4 diz para a gente. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Uma mente transformada produz uma vida transformada. Mude a sua mente. A sua mente muda desejos. A sua mente muda escolhas. E aí nós entramos no segundo momento, que quando estamos com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, os nossos desejos são transformados. A nossa vida toma um novo rumo. Olha no versículo 14, por favor. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quem aqui foi um filho obediente? Cristiane? Quem foi um filho desobediente aqui? Esse texto começa de algo interessante, né? Que expressão linda, gente.
É um privilégio poder ouvir falar que alguém foi um filho obediente. E quando nós falamos de Deus, é interessante porque nós fomos adotados por Ele. Nós estávamos perdidos. Agora eu e você somos parte da família de Deus. E o que Pedro quer dizer isso para a gente? Olha, agora vocês são filhos que devem obedecer. São filhos que devem ser obedientes aos seus pais. Nós temos um Senhor e entendemos que fazemos a vontade dEle, e Ele começa falando isso. Sede obedientes. Mas ao quê? O que Pedro quer dizer? Não se conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que é concupiscência aqui? Aqui quer dizer, são os desejos pecaminosos da nossa velha natureza. E aqui quero dizer para os irmãos, a nossa vossa ignorância é que nós não conhecíamos. Antes da nossa conversão, antes do Senhor nos chamar, nós éramos orgulhosos. Nós vivíamos nas nossas próprias paixões. Nós éramos egoístas. E tínhamos nossos desejos pecaminosos. Mas Jesus Cristo entrou na história da nossa vida e começou a fazer diferença. A graça não apenas perdoa pecadores. Essa graça transforma pecadores. Essa graça faz com que olhemos para trás e falamos, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou daquele caminho que eu vivia. 2 Coríntios 5, 17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, a nossa perfeição não é instantânea. Nós só vamos conseguir a nossa plenitude de perfeição quando formos para o céu. Aqui estamos numa progressão. A cada dia, eu e você precisamos ser melhor do que ontem. A nossa vida, o homem corria para o pecado sem lutar. Nós não sabíamos de nada, mas hoje nós entendemos que existe uma guerra interior dentro de nós, e esse pecado precisa incomodar as nossas vidas. E esse pecado tenta você, esse pecado tenta te seduzir. Por isso que Pedro nos fala que, na nossa ignorância, a gente precisa ter essa mudança radical, essa quebra desse momento. Quando estávamos na nossa ignorância, nós não compreendíamos a santidade de Deus. Tudo era festa. Não existia o pecado, não sabia o que era a gravidade do pecado. E nós não conhecíamos a beleza de Cristo, que poderia ser refletida nas nossas vidas. Precisamos parar. Precisamos entender que nós precisamos nos revestir do novo homem, que segundo ao nosso Pai, nos tem criado numa verdadeira justiça e santidade. Olha que interessante. Uma mente renovada, um novo homem e uma nova vida. Aonde você teve participação nisso? Em lugar nenhum. Tudo o que está acontecendo na sua vida é graça de Deus sobre você. Você não tem mérito algum, nenhum na realidade. Tudo é dele.
tudo é para Ele. É este momento que nós precisamos entender que Pedro quer pesar um pouquinho mais essa transformação nas nossas vidas. E ele quer mostrar para mim e para você que esse padrão de santidade não vem de um homem, não vem do seu melhor amigo, não vem daquele seu ídolo que você tem. Ele quer mostrar para nós que, olha, o padrão que você tem hoje é do próprio Deus. E aí a gente parte para um momento mais apertado ainda nas nossas vidas. Olha o que o versículo 15 e 16 diz para você. E eu queria que você guardasse com muito carinho esses dois versículos. Porque aqui está a base de nós vivermos uma vida de santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aonde começa a santidade? Em Deus. Deus não é só santidade, Ele é santo. Ele é perfeito. E aqui, a intensidade da santidade, a gente precisa ver três coisinhas. Pureza perfeita, separação absoluta do pecado e perfeição moral infinita. Mas, pastor, Deus é santo? É. E eu queria ir lá em Isaías com você, versículo 3 do capítulo 6, que diz assim: e os anjos clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos não contemplaram o poder de Deus. Eles não contemplaram a majestade dele, e muito menos a sabedoria dele. A única coisa que eles falavam, santo, santo, santo. O que quer dizer isso para a gente? É uma forma do linguajar hebreu de enfatizar algo que está muito mais além do que nós imaginamos. Por exemplo, nós falamos hoje assim, é muito santo. Aquilo é extremamente santo. Mas no hebraico usa essa função de repetir, santo, santo, santo. Por exemplo, Rei dos Reis, o que queria dizer isso? Quer dizer que é o rei acima de todos os reis. Vaidades de vaidade, o que quer dizer? Aquela pessoa é extremamente vaidosa. Mas aqui os anjos estão falando assim, santo, santo, santo. Deus é absolutamente santo. Ele é perfeitamente santo. E Ele é infinitamente separado do pecado. Não existe ninguém como Ele. É o que Pedro quer mostrar para a gente. Ou seja, Deus é puro, Deus é santo, Deus é separado do pecado e infinitamente glorioso. É o que Pedro quer mostrar para a gente. Mas ele continua indo um pouquinho mais além. Aí agora ele fala assim, olha, sede santos em todas a vossa maneira de viver. Quero ler de novo com você. Sede vós também santos em toda maneira de viver. Eu queria que você prestasse atenção no toda. Tudo é tudo e nada é nada. Nós já sabemos isso. E aqui quer mostrar para a gente algo interessante. Será que é apenas no culto que a gente deve ser santo? Será que é só no momento que a gente está reunido como igreja que a gente deve ser santo? Pedro está apertando um pouquinho mais. E ele está falando assim, olha, dentro da sua casa, você precisa ser santo. Dentro das conversas que você tem,
Você precisa ser santo no Instagram, no TikTok, no Facebook, na internet. Vou mandar uma mensagem sem nome para alguém. Sede santo. E no seu pensamento, você está sendo santo também? Se o nosso pensamento é mau, imagine o coração. Santidade não é nós vivemos uma vida dupla. Santidade é eu e você nos parecermos com Cristo. É eu e você olharmos no espelho e vermos se Jesus está refletido nas nossas vidas. Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes escolheu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Qual é a intenção e qual é o alvo do evangelho que você prega hoje? Eu e você precisamos nos conformarmos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem que nós pregamos, olha, você vai para o céu. Olha, você não vai morrer mais porque Jesus vai te tirar desse caminho mau. É verdade. Mas não é só isso. É algo um pouquinho mais. Ele fala também que, olha, você precisa se parecer com Jesus. Essa transformação tem que ser externa também. Não é só interna. Não é simplesmente levar-nos ao céu, mas é aqui nós podemos ser pequenos Cristos. Por isso que ele continua falando, sede santos, porque eu sou santo. Pastor, então você está pegando um texto e quer dizer para a gente que eu preciso ser santo. Eu queria dizer para você que lá em Levíticos 11, 44, 11, 45, 19, 2, 27, 20 e 26, diz praticamente a mesma coisa. Esse texto está chamando cada um de nós, e Pedro está aplicando aos irmãos daquela igreja, dizendo para eles o seguinte: eu e você precisamos ser um povo separado. Um povo que foi escolhido por Deus. Um povo que deve refletir o caráter de Deus e daquele que é o Senhor da sua vida. É este povo que nós devemos ser. Mas agora, em Cristo. Mas agora, em Cristo. Esta santidade não é produzida por meios humanos. Não é você se guardar na sua casa, esconder lá, não quero pecar mais, vou ficar trancado num quarto, só vão colocar comida na portinha de baixo e vou ficar ali, estou bem. Não, não tem como, pelo esforço humano, nós não conseguimos isso. Só através de Jesus Cristo que podemos viver uma vida de santidade. Através do sacrifício dele na cruz e da união com ele, é que eu e você podemos continuar a nossa caminhada da fé. Quem aqui gosta de ficar sozinho? Quem ama ficar sozinho? Nossa, é muito bom, tem hora que é muito bom ficar sozinho. Mas o crente não foi chamado para ficar sozinho, tá? E quando eu estava lendo isso, eu falei, gente do céu, eu estou apanhando aqui de graça. Mas olha bem, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Eu quero o meu momento, olha, quando a Rose viaja, eu falei, estou bem. Eu fecho a casa toda, eu falei, estou tranquilo, estou bem. Mas ela faz falta. E aqui Pedro quer mostrar para a gente, olha,
Você não foi feito para viver sozinho. Olha lá, João 15:5, por favor. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer crescer? Você quer ter uma vida cristã proativa? Você quer ser alguém que vai se parecer com Cristo? Você quer ser alguém que vai fazer a diferença onde você está? Permaneça nele. Lute a cada dia para você estar nele. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de aparência espiritual e nem da sua atividade ministerial que você tem. Mas eu estou falando do seu relacionamento com Ele. Que se você não tem relacionamento com Ele, você não tem uma vida cristã próspera. Se você não lê a palavra, se você não ora, se você passa a semana só com a comida que você comeu no domingo de manhã, no outro domingo, vão precisar carregar você para subir as escadas ali, porque você não vai aguentar subir aqui não. Precisamos de Jesus todos os dias. Quando acordamos, quando tomamos o café, quando saímos para o trabalho, quando voltamos para casa, Ele precisa estar em nós. Ele precisa ser a diferença. E é isso que Pedro está mostrando para a gente aqui. A nossa esperança precisa ser renovada. A nossa esperança transforma os nossos desejos. E através da nossa esperança, nos dá santidade. Produz nas nossas vidas algo que só através de Jesus pode fazer diferença na sua vida. Você precisa sair daqui hoje com isso na sua mente. O que Cristo é para você? Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa justiça. E Ele é a nossa santificação. Esse é o Jesus que morreu naquela cruz para nos salvar. E essa esperança, ela está produzindo transformação na sua vida? Porque quando uma pessoa, ou quando o verdadeiro evangelho entra em alguém, você não continua do mesmo jeito. Quando Jesus salva uma vida, essa vida muda. O pensamento dela vai mudar, o que ela ama e o que ela faz vai mudar também, e a maneira como ela vive. E aqui eu quero repetir com você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria deixar essa pergunta para você. Eu não queria apontar o dedo e falar assim, ele não é. Não. Você precisa responder essa pergunta. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Vamos orar? Obrigado, papai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esse dia. Obrigado pela viva esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado a Deus, porque o Evangelho não apenas nos leva para o céu, mas ele também transforma as nossas vidas aqui. Renova as nossas mentes, nos purifica os nossos desejos e nos produz uma verdadeira santidade. Que possamos refletir a beleza de Cristo em nós. E que possamos, com os nossos olhos espirituais, quando estivermos andando por aí,
nós olharmos e vemos, ali está um pequeno Cristo. Está passando um à minha frente. Tem um ali dirigindo o carro. Ó Deus querido, que possamos ser mais evidência neste mundo. E que possamos impactá-lo de uma forma tal que o teu nome seja glorificado através de cada um de nós. Continua falando conosco, papai. E nos usa para a honra e a glória do teu nome. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.